Olá, eu sou Priscila de Sá e essa é a Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. Não sei. Preciso confessar para você que faz muito tempo que eu tô querendo abordar a questão do empoderamento feminino aqui na Confraria da Pri. Afinal, muitas de vocês sabem que eu sou palestrante de liderança feminina, coach de mulheres há quase 10 anos, que eu levo esses temas para as empresas. E como é que fica? Poxa, Priscila, eu acho o seu tom tão legal, você fala de empoderamento das mulheres com uma propriedade, mas num tom que eu gosto, é tão diferente disso que eu tenho ouvido aí, disso que eu tenho visto por aí. E me explica um pouco essa história. Por que será que eu não gosto dessa palavra? Por que será que eu acho essa palavra feia? Gente, sobre palavras feias, a palavra nos incomoda quando ela sofre um desgaste. E é isso que eu acredito que esteja acontecendo com o termo empoderamento. Realmente empoderada, empoderamento e suas variáveis tem sido uma palavra desgastada, porque ela foi mais usada, ou seja, mais verbalizada recentemente nos últimos anos por grupos ativistas, militantes. E a gente sabe, as pessoas que têm esse tipo de exercício de cidadania são pessoas que tendem a falar num tom mais alto ou com megafone, escolha a sua maneira de pensar, mas vamos lembrar, se as nossas antepassadas feministas não tivessem pegado no megafone, provavelmente até hoje a gente estaria sem poder votar. Vale lembrar que no tempo da minha mãe, que nasceu em 1940, e eu não sou tão velha assim, se um homem julgasse que o trabalho, a profissão da mulher estava prejudicando os afazeres dela em casa, e esse homem poderia ser o pai ou o marido, ele poderia ir à empresa e rescindir o contrato de trabalho dela. Gente, isso faz algum sentido? Alguns anos atrás, o meu filho ainda era adolescente e nós costumávamos sair às sextas-feiras e ir no restaurante. Era o nosso momento, mamãe e filhinho, de falar tudo que aconteceu durante a semana. Eu contava as minhas conquistas no trabalho, ele falava das coisas bacanas que aconteceram com ele na escola, e eu costumava pedir um chopp e ele uma Coca Zero. Não tô ganhando nada da Coca Zero, ok? Mas, sabe o que acontecia? O garçom, sempre, impreterivelmente, entregava o chopp para ele, que era um menino, mas claramente menor de idade, e a Coca Zero para mim. Afinal de contas, quem faz regime é a mulher, quem não bebe álcool, quando alguém bebe álcool, é a mulher. Ainda hoje, em algumas cidades, São Paulo menos, graças a Deus, mas em algumas cidades, e eu passei por isso no Japão, passei por isso na Turquia, passei por isso no Rio de Janeiro, algumas cidades, quando eu estou com algum companheiro homem e eu escolho e peço um vinho, trazem o vinho para ele experimentar. Primeiro, como se só ele entendesse. Segundo, como se só ele pudesse pagar a conta. Gente, o machismo se revela em pequenas coisas e nas grandes também. Então, eu acho que se empoderamento te incomoda, é porque você está perdendo algum tipo de privilégio. Ou então, porque você está se deixando levar por uma associação barata, rápida e rasteira a algum movimento, algum tipo de ativismo, bandeira, relação com partido político, e que na essência do empoderamento não tem nada a ver. Na essência do empoderamento não é sobre isso, não é sobre falar alto, não é sobre oprimir, não é sobre excluir e não é sobre ofender. Agora, respondendo à pergunta da Sâmia, também sobre empoderamento, e que é muitíssimo interessante, é a seguinte: Priscila, vira e mexe eu vejo que você usa a hashtag empoderamento feminino e empoderada. Gostaria de saber, qual a diferença entre empoderada e poderosa? Não seria simplesmente a mesma coisa? Sâmia, eu não sou especialista em linguística, eu não sou especialista em semântica, em semiótica, mas eu sou especialista em mulher, e eu sou mulher, eu sou psicóloga, e eu percebo sim uma diferença muito clara entre as duas palavras, empoderada e poderosa. Poderosa é aquela pessoa que já exerce o poder,
Não importa se ela adquiriu, se ela conquistou, mas o fato é, ela tem um poder outorgado. A pessoa empoderada é alguém que acabou de passar por um processo de descoberta desse poder. Então, empoderada é algo um pouco mais sutil, porque presume que essa pessoa nem sempre foi assim. Nem sempre essa pessoa teve, ou percebeu, ou fez uso do poder que tinha. Ela, em um dado momento, descobriu, foi levada a descobrir, foi levada a conquistar, ou teve despertado dentro dela o poder. Empoderada presume uma pessoa que nem sempre foi poderosa. Uma pessoa pode ser poderosa sem ser empoderada. Imagina você que de repente você é gerente, você tem um diretor que resolveu ser seu mentor e é alguém a quem você deve o seu papel de gerência hoje na empresa. Imagine que de repente ele vai precisar deixar a função de diretoria, porque ele está sob sindicância, por exemplo. Ou então porque ele já ficou tempo demais ali. Então, ele sugere que você ocupe o lugar dele, de diretor. Mas você vai ser uma espécie de preposta dele. Ou seja, você não chegou lá pelos seus meios, pelos seus méritos. Você foi preposta. Você foi colocada lá por ele para ser uma espécie de olheira dele, para ser uma espécie de office boy dele, para fazer o que na verdade ele está comandando você para fazer. Você é poderosa, não é? Claro que é. Você é diretora, você participa das reuniões do board, você tem poder para demitir, você conquistou um carro melhor do que o que você tinha, você tem uma vaga na porta da empresa que antes você não tinha, você tem um cartão corporativo mais estrelado que antes você não tinha. Mas só você sabe, só você e a sua ela sabem que você é uma preposta daquele ex-diretor que precisou se afastar por alguma razão. Você é empoderada? Não, fia. Você tem poder, de fato. Mas lá dentro de você, você sabe que você não tem autonomia absoluta para tomar decisões. E empoderamento é sobre autonomia absoluta para tomar decisões, pagando o preço dessas decisões. E não sendo julgada por essas decisões simplesmente por ser mulher. Então, muitas vezes, ser poderosa não significa ser empoderada. Ao passo que ser empoderada é passar de um estágio em que, num primeiro momento, você se sentia vulnerável, frágil, impotente, e, de repente, descobrir que você pode. E eu tenho uma história sobre empoderamento que é bastante interessante. Eu tinha mais ou menos uns 3 anos, e no meu prédio, meu apelido era bebê de proveta. Por quê? Meu pai era muito mais velho do que minha mãe e era mais ou menos na época do primeiro bebê de proveta. Ou seja, as crianças mais velhas do prédio me chamavam de bebê de proveta, provavelmente escutavam os pais dela falando, ó lá vem o bebê de proveta, porque julgavam que meu pai não tinha potência mais para fazer filhos e que então eu tinha sido criada em laboratório, né? E tinha um menino especificamente, que eu acho que chamava Marcelo, e me maltratava muito e me batia. Ele era uns 2 anos mais velho que eu e ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha de me humilhar, de me diminuir e tal. Teve um dia que meu pai falou, filha, você não precisa aceitar que esse menino humilhe você, só porque ele é menino e só porque ele é mais forte. Da próxima vez que ele vier bater em você, você simplesmente o empurra. Você simplesmente se defende, põe as mãos na frente e o empurra, que ele não vai estar esperando por isso e vai cair. Dito e feito, na festa de aniversário desse mesmo menino, Marcelo, no salão de festas do prédio, teve o momento X em que o Marcelo veio pra cima de mim me bater. E ele realmente não esperava que eu ia colocar as minhas mãos, me impor e empurrá-lo. E com toda aquela força que ele veio para me atacar, eu devolvi o ataque e ele então caiu no chão, por acaso em cima do vômito de outra criança. Turn down for what? Naquele momento todo mundo se assustou.
A mãe do menino achou um absurdo e foi defender o filhinho dela. Lembrando que o garoto era maior, mais forte do que eu. E eu fiquei assustada com aquela reação, porque iam me recriminar. Aparentemente, eu parecia ser a pessoa violenta naquele contexto. E foi quando eu virei pro meu pai e falei: pai, foi você que mandou, né? Bem alto. E ele não titubeou, em momento algum. Ele ficou sem graça e perante a mãe do garoto e todo mundo que lá estava, ele falou: sim, fui eu que mandei. Você não precisa apanhar desse menino. Naquele momento, meu pai me empoderou. Naquele momento, ele mostrou que eu não precisava esperar que alguém me salvasse ou me resgatasse. Naquele momento, ele me deu o direito de me defender. E eu penso que as pessoas que se sentem ofendidas, ultrajadas ou incomodadas pelo movimento do empoderamento feminino, na verdade, estão agindo um pouco como esse menino ou como a mãe desse menino. Elas estão acostumadas a achar normal que os grandes diminuam, ofendam, machuquem os menores. Elas, de alguma maneira, estão acostumadas ao fato de que a menina pequena nunca vai se defender e nunca vai devolver o ataque. E a quem isso interessa? Se você é do bem, se você é uma pessoa que acredita na igualdade entre as pessoas, se você é defensor da meritocracia, quer um mundo melhor para todo mundo, você tem que começar acreditando que essas distorções precisam ser corrigidas. Não importa como. Não importa como. O que importa é que você faça a sua parte para começar a corrigir essas distorções. Como eu tenho feito isso? Eu tenho ajudado a capacitar mulheres dentro das empresas para que elas assumam posições de liderança. Para que elas não cheguem lá apenas por cotas. Se elas chegarem por cotas, que elas fiquem por mérito. Que elas tenham mais autoconfiança. Ou seja, que elas se empoderem. Então, vamos falar de vinho. Eu tô aqui tomando um espumantezinho, final de tarde de inverno, no meu refúgio secreto. Quer dizer, não é tão secreto assim, né? Porque agora há pouco tinha um pessoal aí tocando um pagode. Esse espumante é um espumante Bru. O que significa o espumante Bru? Bru significa que ele tem menos açúcar, ele é um pouco mais seco. Bom, vantagens de um espumante Bru. Você consegue tanto tomar ele sozinho como acompanhar refeição. Ele é bem versátil, ele não empapuça, ele não dá aquele enjoo, ele não parece que você tá tomando assim cupcake líquido ou lata de leite condensado assim, né? Direto da lata. Ele é um espumante assim de um pouco mais de responsabilidade, é um espumante adulto. Esse aqui, especificamente, tem uma combinação de duas uvas, uma é a Chardonnay e a outra é a Pinot Noir. Eu sou muito fã da Chardonnay. Pinot Noir é basicamente a base de todos os espumantes ou champanhes. E eu gosto muito da Chardonnay porque ela dá um arzinho cítrico. Também gosto dos vinhos brancos Chardonnay. Dos brancos, o Chardonnay é a minha uva preferida, porque ela tem alguma coisa que lembra abacaxi e assim, é citriquinho, né? Então não empapuça, desce fácil. Não dá enjoo, não dá dor de cabeça, é maravilhoso. Mas o mais importante é você tomar o vinho que você gosta, tomar o vinho que te faz feliz. E se você não bebe álcool, não bebe vinho, o mais importante é você tomar qualquer coisa que te faz feliz. Pode ser suco de laranja, não é isso que impede você de participar da Confraria da Pri. A propósito, você já se inscreveu no meu canal? Se inscreve aqui, ativa o sininho, toca o sininho, que é para você ser notificada de todas as novidades que tem aqui no canal, cada vídeo novo. Por favor, manda sugestão de tema. Pode ser um tema cascudo, pode ser um tema leve, pode ser um tema sobre trabalho, carreira, amor, negócios, amizade, vida interior, paz, meditação, cupcakes, vinhos, enfim, whatever. Qualquer assunto que você ache que vale a pena ouvir a minha opinião, manda aí. Você pode mandar pro direct no Instagram, você pode mandar pela minha página, o meu perfil do Facebook, você pode mandar aqui mesmo embaixo nos comentários. E eu imagino que o vídeo de hoje vai suscitar muitos comentários. Então, deixa aí seu comentário para você. Qual que é a sua visão de empoderamento?
O que você pensa dessa palavra empoderamento? Você, que é mulher, se sente uma mulher empoderada ou não? Homens, meninos, vocês que estão chegando aqui no canal da Pri, né, na nossa confraria, não tenham timidez, não tenham vergonha, manifestem as ideias de vocês. Eu não acredito em igualdade, eu não acredito em equidade, eu não acredito entre equilíbrio de gêneros se não tiver inclusão. Vocês são muito bem-vindos, meninos, vocês são muito bem-vindos. Sai, formiga! Não, você não é bem-vinda. Não precisa ficar tímidos, não precisam se esconder, não precisam fingir que não seguem, tá bom? Deixem comentários. A gente continua essa conversa por meio de todas as minhas redes e eu espero você na próxima confraria da Pri. Beijo e um brinde ao empoderamento feminino. Sim!